nos abençoar no domingo. Ele vai trazer uma palavra no culto do Dia dos Pais. E como nós estamos trabalhando sobre famílias fortalecidas no Senhor, que é o nosso tema do mês de agosto, então ele vai falar sobre paternidade, e contar um pouco também da experiência dele como pai. E eu creio que vai ser muito abençoador. Nós estamos começando no mês de agosto, nas terças-feiras, um tema chamado Vencendo Obstáculos. E eu sei que obstáculos é algo que a gente sempre tem que vencer todos os dias. Eu lembro que quando, uma coisa é eu fui ordenado pastor em 98, de 98 para 2025, quanto é que dá, gente? Quem é bom de matemática e faz essa conta rápida? Quanto? 27 anos. Eu tenho 27 anos que eu sou pastor, 27 anos que eu tenho acesso a púlpito, a ministrar, a aconselhar pessoas. Já fui treinado para trabalhar com cura interior, com crescimento emocional, já tive essa experiência. E foi tão interessante quando eu comecei o meu curso de psicologia e que eu fui fazer o estágio de psicologia. Eu lembro que os primeiros atendimentos no SPA da Estácio, eu estava muito endurecido. Não era o Washington, não era a pessoa que eu costumo ser, descontraído, porque, de repente, a faculdade estava tentando me colocar num quadradinho. Eu lembro que uma vez eu dei uma gargalhada na sala de aula, e uma amiga virou para mim e falou assim, você não vai poder fazer isso nos seus atendimentos, né? Isso não é possível, não pode acontecer. E aí eu comecei a perceber que, de repente, vamos lá, o meu papel como psicólogo parece que era uma coisa assim, que difícil de eu exercer. E alguém dizia assim para mim, mas Washington, você já faz o que você já faz. Agora você tem só o conhecimento, um conhecimento maior da psique humana. E aí eu lembro do meu primeiro atendimento. Eu chamo o meu primeiro cliente, o de 01. Eu chamo ele de 01. Eu estava no Rio, passando uns dias no Rio, eu e a Ana, e a Bispa Amélia falou assim, agora é hora de começar a trabalhar como psicólogo. Estou mandando para você um cliente. E aí eu fiquei, sabe quando você fica apreensivo? Meu Deus, como é que vai ser esse meu tempo? O nome dele é Rafael. E aí eu lembro que quando aí tivemos que montar uma forma de eu poder atender, porque eu não estava com, como é que chama? O suporte para o celular, aquela coisa toda. Aí a Ana desceu com a nossa amiga, que nós estávamos na casa dela, no apartamento. E aí comecei a atender o Rafael. E ele estava com uma questão de um luto, né, da mãe. E foi tão interessante, foi tão fantástico aquele dia, que eu saí daquele atendimento me sentindo assim, o melhor, naquilo que eu estava fazendo. Aquele gigante, aquele medo inicial, eu comecei a vencer. Então, quando eu olho hoje, acompanho a vida dele, a vida da esposa, e agora ele é pai, quando eu vejo a vida do Rafael, eu sempre chamo ele de meu 01. Você é o meu 01, querido. Você foi o primeiro cliente que eu tive. E o tema que eu vou compartilhar nessa noite é aquilo que Deus colocou no meu coração hoje, tinha um gigante no caminho. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia lá em Números capítulo 13, a partir do versículo 25. É interessante que Moisés escolheu 12 homens para irem espiar a terra, com a intenção de verificar se a terra era exatamente como Deus disse a eles que eram. E esses 12 homens não eram quaisquer pessoas. Esses 12 homens eram homens que encabeçavam, que eram líderes das tribos de Israel. E aí, quando chega no versículo 25, esses homens estão trazendo o relatório para Moisés. E diz assim, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo,
o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem... Calma. Obrigado. A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. E uma das coisas que a gente olha para esse texto e a gente tenta deduzir que o primeiro obstáculo que o povo de Israel tinha para enfrentar na conquista da terra eram os gigantes. Mas, na verdade, não eram os gigantes. O primeiro obstáculo que eles tinham que enfrentar era vencer a maneira como eles se viam. Porque eles falam assim no final, lá no versículo 33, põe para mim aqui, por favor, de volta, o versículo 33, observa o que eles dizem sobre eles. Pode colocar aqui para mim? Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, como é que eles se sentiam? Como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. A forma como você se vê é a forma como você pensa que as pessoas o veem. Quero que você grave isso. A forma como você se vê é a maneira como você acha que as pessoas também veem você. É interessante que eles dizem, nós, aos nossos olhos, era como gafanhotos, e também aos olhos deles. Eles não fizeram uma entrevista com o povo daquela terra, porque eles estavam ali como espias. Então, eles não foram perguntar, como é que vocês nos veem? Ah, nós vemos vocês como gafanhotos. Não, mas a nossa autoestima é a lente através da qual nós vemos e enxergamos o mundo. Esse é o primeiro obstáculo que o povo de Israel precisava vencer, a forma como eles se viram. Então, uma coisa que é muito importante é você trabalhar a sua autoestima. É interessante que uma das coisas que a depressão faz você fica pessimista em relação a tudo. Tudo para você fica muito gigante. E é muito interessante que era justamente assim que eu me olhava. E aí, você também fica com uma autoestima lá embaixo. Eu lembro que o médico que cuida de mim, o psiquiatra, Dr. André, eu lembro quando ele fiz uma consulta com ele online, quando ele me olhou, depois de alguns dias ele falou, não, aquele lá não era o Washington que eu conheço. Todo desarrumado, entendeu? Assim, com a cara assim, horrorosa, entende? Mas assim, eu me desleixei, sabe assim, se eu pudesse eu andava de pijama até na rua. Então, é muito interessante que eu perdi o meu autocuidado. E é uma coisa que eu herdo da minha mãe e do meu pai. A minha mãe e o meu pai gostavam de andar nos trinques. Entendeu? Sempre era assim,
eu achava interessante que minha mãe, com 80 anos, toda bem arrumadinha, cabelo impecável. Então, eu trago isso dos meus pais. Eu trago dos meus pais. Eu sempre vi eles preocupados em estarem apresentável. Então, assim, a sua baixa estima faz com que você tenha, se você tiver uma baixa autoestima, faz com que você tenha uma visão distorcida da realidade, sempre pessimista. Você é que nem aquela hiena, isso não vai dar certo. Não sei quantos lembram desse desenho. Lógico que os meninos que são mais novos não lembram disso, tá? Mas a Vera com certeza lembra. Isso não vai dar certo. Achamos que não somos capazes, que não merecemos e que o melhor é sempre para os outros. Este foi o primeiro obstáculo que o povo de Israel tinha que enfrentar diante da conquista da terra prometida. Quando você tem uma baixa autoestima, tudo fica muito difícil para você. A grama do outro é sempre mais verde do que a sua grama. Os sonhos do outro são mais possíveis de ser realizados do que os seus sonhos. E eu quero que você possa pensar, de 0 a 10, quanto você dá para você? De 0 a 10. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente se compara com os outros. Esse é o nosso grande problema. Toda vez que você se compara com os outros, você sempre vai achar que existe falta em você. Agora, quando você começa a celebrar as suas conquistas, aí é diferente. Porque você vai olhar para você e falar assim, poxa, mas eu fiz isso, eu estou aqui, eu fiz aquilo outro. Então, muito cuidado com as comparações. Porque as comparações, elas sempre apontam para a falta. E você não consegue enxergar o que você tem nas mãos. O que você já conquistou. Aonde você já chegou. Eu estava brincando, e eu brinquei com os meninos em relação à nossa trilha do domingo, do sábado, que foi frustrada por causa da fraqueza de alguns. Eu falei para eles e falei também para Ana Maria e para alguns amigos bem próximos. Hoje eu estou com 60 anos, mas a minha cabeça ainda diz para mim, eu posso, e o meu corpo também diz. O meu corpo acompanha a minha cabeça, graças a Deus. Eu não estou com aquele, eu estou com 60 anos. Não estou com isso, não. E ontem Ana Maria me fez ouvir uma palavra de um médico dizendo que de 60 a 70 anos é a idade de maior realização. Estamos bem, Vera! Vamos em frente, vamos conquistar o mundo. Enquanto algumas pessoas estão pensando em aterrissar, querido, nós vamos decolar. E eu ainda vou levar esses jovens com a gente, né, Vera? É para frente que se anda. Aguarde-me, Diogo, aguarde-me. E é uma outra coisa também que o povo de Israel tinha que enfrentar, que os israelitas tinham que enfrentar, o outro obstáculo que eles tinham que vencer. O ontem se tornou melhor para eles do que o hoje. Pensa bem, o ontem se tornou melhor para eles do que o hoje. Olha o que diz em Números capítulo 14, de 1 a 4. Diz assim, então toda a comunidade começou a chorar. Olha o desespero do que o povo ficou, por causa de um relatório negativo. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta, e continuou em prantos a noite toda. Gente, era muita gente chorando desesperada. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Próximo. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra.
não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, olha isso, que horror. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. O ontem se tornou melhor para eles do que o hoje. É interessante que diante do medo e da insegurança, o povo começou a romantizar o passado. Não é um horror isso? Esqueceram das correntes, das privações, dos anos de escravidão. O ontem parecia melhor, mas ele também era imperfeito. Esse pensamento é comum quando não acreditamos que somos capazes de viver o novo que Deus tem para nós. Eu quero que você, ao ouvir tudo isso, você se analise. Você pense naquilo que tem sido obstáculo para você. É interessante que enquanto você atende os outros, você também se atende. Eu estava atendendo uma pessoa, um cliente essa semana, e ele contando uma experiência que ele teve esses dias. Ele falou assim, eu vivi um momento de muita nostalgia. Ele foi visitar, ele nasceu no Rio, mas foi criado em outra cidade. Ele foi visitar essa cidade, ele passou só um dia lá com a esposa, mas ele conseguiu reunir todos os amigos deles. E os amigos deles virou para ele falando assim, poxa, desde que vocês foram embora, nós nunca mais tínhamos nos reunido. E você conseguiu nos reunir. E aí ele começou a falar de como ele se sentiu ali. Eu me senti seguro, eu me senti como é que se diz? Seguro, eu me senti livre para ser eu, coisa que eu não me sinto assim aqui no Rio. E aí ele começou a falar de todos os sentimentos dele. Eu falei, meu querido, você precisa chegar no Rio. Você precisa processar esse luto, precisa se despedir disso. Enquanto eu falava isso para ele, eu falei assim, eu ainda estou preso no Rio. Eu ainda estou preso na Sara, nossa terra do recreio. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui há 6 anos. Nós saímos da Sara Recreio há 6 anos. Até ontem, eu fazia parte do grupo do WhatsApp dos pastores da Sara Recreio. Até ontem. Essa semana passada, na quinta-feira, nós fizemos a última live devocional da Sara Recreio, porque eles avaliaram a continuidade ou não das lives que vinha acontecendo das 8h30 às 9h da manhã, de segunda a sexta, desde 2020, quando começou a pandemia. E nós fazíamos parte dessa escala. E nós encerramos a live no dia 31 de julho. E para Maria, isso é muito sintomático. Nós fechamos um ciclo das lives. E aí eu falei para a Ana, era hora de me despedir desse grupo. E eu quero ler para vocês a minha despedida. Quero ler para vocês. Espera aí, gente, um momento só. Não estava no meu script, mas eu quero ler para vocês. Aí eu vou precisar de óculos, né? Porque a pessoa não consegue enxergar. Não consegue enxergar sem óculos. Escrevi assim. Aqui vou botar para vocês o meu medo. Quais eram os meus medos? Queridos bispos e pastores, bom dia. Espero que todos estejam bem e prosperando naquilo que Deus confiou às mãos de cada um. Já se passaram 6 anos desde que Ana e eu viemos para Nova Friburgo. Nesse tempo, muita água passou debaixo dessa ponte. E as águas que ainda correm são as das saudades dos muitos relacionamentos que construímos no Rio
ao longo dos anos em que vivemos aí e servimos a Sara Recreio. Agora sinto que estou mais pronto para me despedir deste grupo de WhatsApp. Afinal, de vocês eu já me despedi há 6 anos, não foi? Dias atrás me perguntei, por que ainda não havia saído desse grupo? E a resposta que encontrei foi, porque ainda queria me sentir pertencente. E no fundo, também não queria ser esquecido. Ouvi uma certa frase que me marcou, a distância permite a saudade, mas nunca o esquecimento. Espero que isso seja o que venhamos a viver. Sou profundamente grato pela vida de cada um de vocês. E oro para que Deus continue a conduzi-los a lugares mais profundos nele. Receba meu abraço. E quando quiserem, venham nos visitar. Com carinho, o Washington Rangel. E é interessante que eu descobri esses medos enquanto eu atendia aquele rapaz. Nada disso estava claro para mim. Gente, 6 anos. 6 anos, não foram 6 dias, 6 anos. E aí que eu comecei a perceber o meu medo de continuar querendo pertencer àquela estrutura, de não querer ser esquecido. Lógico, depois disso choveu de mensagens, né? Choveu de mensagens. E aí pessoas entraram no meu pessoal para falar um pouco para mim, quem não falou no grupo. Então, assim, eu fechei um ciclo. Aí o que eu fiz? Mandei a mensagem, passei o dia todo no grupo, recebendo as mensagens, e aí eu saí do grupo. Aí eu posso dizer para vocês, cheguei em Friburgo. Então, uma coisa que é muito importante, é você olhar para você e falar assim, espera lá, gente, o ontem continua sendo melhor do que o hoje? Porque eu preciso ser muito sincero, e você sabe que é assim que eu funciono. Para mim, o ontem continuava sendo melhor do que o hoje. Mas é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem, é para isso que Deus chamou a mim e a minha esposa. Não foi simplesmente um projeto de homem eu estar aqui. Mas, em primeiro lugar, foi um projeto de Deus. E aí é então interessante, né? Como as coisas acontecem. A mudança do culto para amanhã trouxe algo novo para a gente. A mudança do culto para amanhã nos trouxe vida social. Coisa que nós não estávamos tendo. Porque aí nosso culto era 18 às 20, todo mundo ia embora. E nós tínhamos quem? Eu e a Ana e a Mila. Então nós íamos para casa. Então eu preciso confessar para vocês que isso foi uma causa da minha depressão. A falta de relacionamentos. Porque eu sou uma pessoa que funciona com relacionamento. Eu não consigo funcionar sem relacionamento. O que enche a minha alma é gargalhar com as pessoas, é me relacionar com as pessoas. É isso que enche a minha alma. E eu perdi isso. E eu perdi isso várias vezes. Eu perdi isso quando eu saio de São Luís e venho para o Rio em 99. Eu não conseguia me adaptar em nenhuma igreja no Rio, porque eu comparava com a comunidade em São Luís. Nós tínhamos um grupo de amigos que trabalhavam com a gente, mas não podíamos querer que eles nos carregassem no final de semana. E eu falei para a Ana, uma vez eu falei para a Ana assim, Ana, ainda bem que a gente se relaciona bem. Porque nós ficamos durante um bom tempo, Ana Maria e eu e Ana Maria, um bom tempo. E eu lembro que no primeiro feriado de Páscoa, enquanto todo mundo estava reunido com a sua família, quem nós tínhamos? Um ao outro. E aí eu lembro que nós saímos, nessa época a gente estava pastoreando a igreja de Nilópolis, nós não sabíamos andar, não queríamos, aí pensamos assim, vamos para o shopping de Nova Iguaçu, erramos o caminho, e terminamos, até chegar no shopping, terminamos almoçando só eu e a Ana, na praça de alimentação, no domingo de Páscoa. Só nós dois.
Lógico, gente, né? Eu não deixei por menos. Eu falei para a igreja depois, falei que eles não se constranjam a nos convidar para estar conosco. Porque nós só temos aqui só vocês, nós não temos familiares aqui. E aí, quando eu me adapto um pouquinho à realidade de Nilópolis, Deus me tira de lá. E aí nós vamos para a Sala da Barra. E é interessante, eu cheguei chegando. Eu lembro de um dia que nós estávamos numa reunião de oração com o Bispo Francisco. Eu virei para ele e falei assim: Bispo, se eu continuar vindo nessa igreja como sua, eu não vou me dar por ela. Então eu quero dizer para o Senhor que a partir de hoje essa igreja é minha. E eu me dei pelaquela igreja. Porque enquanto você considerar essa igreja, no caso de Sara Friburgo, como sendo do pastor Horta, da pastora Ana Maria, você não vai se dar por ela. Eu me dei. Por isso que eu fiz uma história naquele lugar. Eu sei que eu fiz uma história naquele lugar, que nós fizemos uma história naquele lugar. Porque eu tive aquilo lá como meu. E é isso que Deus quer, que eu e você venhamos a viver. É dessa forma que nós venhamos, que Deus quer que nós venhamos a viver nesta igreja. E aí, quando eu estou no auge, feliz da vida, no Rio de Janeiro, cidade que eu imaginei que eu nunca fosse mais sair, Deus me tira e me traz para Friburgo, outra perda. Então eu tive que ir, eu tive que saber que eu tinha que processar as perdas, só que às vezes a gente quer passar por cima delas. Para vocês terem uma ideia, isso é tão significativo, que não foi só nós que sentimos a mudança. Nós tínhamos nessa época a Mel, o maior que Shire, que foi nossa primeira filha canina. E eu lembro que nós pedimos para pintar o apartamento que nós estávamos entregando para o dono, né? E aí eu pedi para uma amiga nossa limpar o apartamento. E a Ana foi fazer alguma coisa no apartamento. E a Ana teve que levar a Mel. Quando a Ana entrou no apartamento, a Mel começou a chorar. Por quê? Ela cresceu naquele lugar. Ela viveu naquele lugar. E quando nós chegamos aqui em Friburgo, a Mel não conseguia ficar sozinha. Aí eu fui descobrir que cachorro também tem ansiedade de separação. Então tinha dia que eu vinha para cá e a Ana Maria tinha que ficar com a Mel. Tive que ligar para um amigo, irmão de um amigo meu, que é veterinário de comportamento, para ele nos dar instruções do que fazer com a Mel, até ela se adaptar. Então, se isso é difícil para um cachorro, isso também é difícil para a gente. Então, quando nós estamos presos no passado, o ontem é sempre melhor do que o hoje. Então, eu quero que esse era um obstáculo que o povo de Israel teve que vencer. E uma outra coisa, também um último obstáculo, eles precisavam, melhor dizendo, vencer o medo, porque onde há medo, não há fé. Vou repetir. Eles precisavam vencer o medo, porque onde há medo, não há fé. Olha o que diz Números 14, a partir do versículo 6. Diz assim: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é o que, gente? Muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebele contra o Senhor e nem tenham medo dos povos da terra. Diante de nós
eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Quando o medo entra, a fé pula do 14º andar. Quando o medo entra, a fé vai embora, gente. Quando você olha, lê no livro de Marcos, quando Jesus chama Pedro a andar sobre as águas, a Bíblia fala que ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Aonde estavam os olhos de Pedro? Em Jesus e na palavra que Jesus tinha dado para ele. Mas diz a Bíblia que ele começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Quando nós tiramos os olhos de Deus e da palavra de Deus, tudo se torna impossível. Porque nós começamos a olhar o tamanho das ondas e para a força do vento. Aí o nosso coração se enche de incredulidade. Aí nós dizemos para nós mesmos, não é possível. Isso não é possível. Foi justamente o que aconteceu com os 10 espias e com todo o povo que ficou com o relatório negativo deles. Enquanto Josué e Caleb estavam com os olhos em Deus e na promessa de Deus. Essa terra é de vocês, essa terra que emana leite de mel, essa terra é de vocês, e vocês são capazes de vencer todas as dificuldades para conquistar a terra. Uma coisa que é terrível nessa história. Toda essa geração que saiu com Moisés do Egito em direção à terra prometida, só esses 2 homens, Caleb e Josué, saíram do Egito e entraram na terra prometida. Toda a outra geração morreu. Quem entrou na terra? Os filhos dessa geração que tinha saído do Egito. O que nós estamos falando é muito sério. Porque a falta de fé nos faz não experimentar aquilo que Deus tem nos prometido. Agora, quando você olha com os olhos, como diz, põe para mim, por favor, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Quero mostrar uma coisa para vocês. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz aí. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixa eu fazer só uma observação aqui. Ele fala do capítulo 11, é o capítulo conhecido em Hebreus como o capítulo dos heróis da fé. Ele vai falando de toda a experiência de vários homens de Deus e como eles venceram pela fé. Então ele fala assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aí ele diz, como que eu vou correr? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Observa deixa essa passagem aí para mim. Observa que o olhar de Jesus não estava no trajeto. Porque no trajeto, ele ia sofrer. No trajeto, ele ia ser rejeitado. No trajeto, ele ia ser censurado de coisas que ele não fez. No trajeto, iam cuspir na cara dele. No trajeto, iam dar na cara dele. No trajeto, aqueles que comiam com ele, iam deixá-lo só. Mas o olhar de Jesus estava na consumação da obra dele. O olhar de Jesus estava na vitória que estava reservada para ele. Nós temos uma escolha.
para onde nós vamos olhar enquanto nós caminhamos. Eu estava conversando ontem com um jovem, e ele falou assim para mim, ele falou assim, eu tenho um sentimento que o que Deus tem para a minha vida é muito grande, e eu não sou capaz de viver o que Deus tem para mim. Eu falei, meu querido, eu vou te falar uma coisa, que um homem de Deus falou há muitos anos atrás e que eu nunca esqueci. Sabe qual é a diferença entre o plano do diabo e o plano de Deus? Quantos aqui sabem? Pergunta de vestibular. O plano do diabo cabe ao homem. O plano de Deus cabe a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você e eu sempre seremos insuficientes para aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus quer é que nós venhamos a depender dEle para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Foi justamente isso que Jesus viveu. Então eu quero que você possa pensar, enquanto nós falamos dos obstáculos que o povo de Israel tinha que vencer para poder conquistar a terra, eu quero que você pense nos seus próprios obstáculos, nas lentes que estão nos seus olhos, que faz você se olhar de uma forma deformada, achando, tem horas que a gente se acostuma com aquilo que é ruim, porque a gente acha que não tem algo melhor. Eu já pensei várias vezes isso. Principalmente quando você vem de um lar disfuncional e de um lar onde falta recursos. Você acha que você não consegue ir além do que a sua realidade, a realidade que você vivenciou, disse para você. E saiba que o hoje é sempre melhor do que o ontem. Você não pode continuar caminhando olhando para o retrovisor. O retrovisor, o passado, só para dar para você uma dica do que você fez de êxito e do que você fez de errado. Você tem que olhar para frente. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para trás fica vitórias, para trás fica derrotas. Miles Mouro dizia o seguinte: aquilo que você realizou, esse potencial já foi usado. Você tem mais potencial de realização. O ontem não é melhor do que o hoje. E lembre-se, a fé, ela chama você para colocar a sua convicção no que Deus diz e que você olhe para Ele. Fique de pé. Quero orar por você, quero orar por nós.